Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua vida, sua família. Graças a Deus que nos dá mais uma oportunidade de podermos estar juntos para uma reflexão e mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a aula de número 9 da classe dos jovens, lição do dia 1 de março de 2020. Essa lição vai falar sobre a salvação ofertada por Jesus Cristo. Esse é o tema desta lição de número 9. O texto do dia, extraído de Atos, capítulo 3, verso 19, que diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A síntese da lição está escrito: eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. E a nossa lição deste dia, dividida nos seguintes tópicos. Primeiro, eleição. Segundo, arrependimento e fé. E terceiro, regeneração. Então, o texto da lição, que o comentarista nos apresenta, envolve esses 3 tópicos, que nós vamos também falar um pouquinho mais sobre eles, né? Trazendo para você mais algumas informações com relação a esses assuntos, para que você possa ter como subsídio para a sua aula. A salvação ofertada por Jesus Cristo. Esta salvação tão gloriosa, tão maravilhosa, que nós já pensamos um pouco sobre ela na lição anterior, que falava sobre a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Vimos naquela aula sobre o sacrifício, sobre a reconciliação e sobre a redenção. Agora, na verdade, é uma continuação falando sobre a salvação ofertada por Jesus Cristo, a sua obra salvífica. Então, são 2 lições que tratam do tema glorioso da salvação, que na doutrina bíblica nós chamamos de soteriologia. Então vamos pensar, segundo a disposição da própria lição, primeiro sobre a eleição. Quando nós pensamos em eleição, nós devemos entender, primeiramente, que ela vem de Deus. A doutrina bíblica da eleição, a palavra de Deus nos ensina que a eleição vem de Deus. Segundo está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, o apóstolo disse assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, ela é algo que está na soberania, no querer, na vontade de Deus. E nós sabemos também que a eleição ocorre não pelos méritos humanos, porque na verdade não temos méritos nenhum, e também não ocorre por causa de obras humanas. Na verdade, a eleição, ela vem muito antes de tudo isso. Ela não está sujeita a nada que o homem por si só faça ou por qualquer merecimento. Na verdade, a Bíblia ensina que nós não temos merecimento algum, mas a eleição é dada ou é feita, foi realizada pela graça de Deus. Romanos capítulo 11, verso 5, fala que a eleição é a eleição da graça
de Deus. Então, com relação a essa bendita doutrina que está vinculada à salvação do pecador, nós entendemos que é a expressão da graça de Deus. Quando pensamos na eleição, então, devemos tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, por sua sabedoria, por seu conselho eterno, maravilhoso e glorioso. Isso mostra realmente que a salvação do pecador é um plano divino e que ocorre na vida do homem pela graça maravilhosa de Deus. Com isso concordam as Escrituras, e eu poderia citar Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de obras, mas é um dom de Deus. Então veja de onde nos vem a nossa salvação. Vem de Deus. E a eleição, conforme Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, aplica-se a nós e nós devemos ter consciência disso para nunca nos exaltarmos. Isso é um ensino que mostra para todos nós que nós não podemos nos vangloriar, nos exaltar, nos orgulhar em nós mesmos de qualquer dessa dádiva maravilhosa da salvação, mas entendermos que vem de Deus, é operada por Deus, e a Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. Foi Ele, o Pai bendito, o Deus soberano, que por seu amor e por sua graça nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Também o apóstolo Pedro, ele nos declara que isso ocorreu, ou seja, essa eleição bendita ocorreu pela presciência de Deus. Está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Lá Pedro disse: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso ele coloca na saudação que ele traz aos seus destinatários na sua primeira carta. Quando nós então analisamos, nós refletimos sobre esse glorioso tema da eleição do cristão, a eleição da salvação, nós olhamos e nos maravilhamos com a grandeza do nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele, em certo momento, quando escrevia a carta aos Romanos, ele disse: ó profundidade da sabedoria e das grandezas de Deus. E se admirava, se deixou levar ali por um momento de êxtase espiritual, porque ele estava contemplando um ambiente santo, que é o ambiente do agir de Deus, que nós temos pequenos vislumbres, mas temos a revelação nos dada das Escrituras, mas a nossa mente ainda é muito limitada para entender essas grandiosas verdades. Mas o que a Bíblia afirma é que todo salvo em Cristo Jesus pode olhar para si e glorificar a Deus por ter sido eleito em Cristo desde a fundação do mundo, e isso fortalecer cada vez mais a sua fé, animar o seu coração. Essa doutrina bendita deve nos trazer uma motivação, um ânimo, um regozijo, um contentamento, porque é exatamente isso que nos traz sabermos que em Cristo fomos eleitos pelo Deus bendito e soberano. E isso
O entendimento dessa verdade deve levar-nos a glorificar a Deus. E, em humildade, obedecer ao Senhor e vivermos diante dele, entendendo que a nossa salvação veio dele, partiu dele e também devemos viver a nossa vida em sujeição a ele e segundo o propósito para o qual ele nos salvou. Porque a Bíblia ensina que nós fomos salvos para viver nesse mundo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, uma vez eleitos por Deus, devemos viver de maneira digna dessa gloriosa salvação recebida por Deus. Mostrarmos ou transparecer em nossa vida de uma forma natural, é claro, o que Deus fez espiritualmente em nós através da salvação. Porque aquilo que nós somos, nós refletimos essa realidade. Então, se uma pessoa é salva, ela vive como salva. Por isso Paulo diz: revesti-vos como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, todo o ensino do Novo Testamento é: se a pessoa é salva, ela vive de fato como salva, como filho de Deus. Ninguém pode dizer: eu fui eleito, eu sou salvo, e viver como um ímpio, viver como um pecador, e dizer que a salvação dele está garantida porque ele foi eleito e pode viver do jeito que quiser. Esse não é o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é: o salvo vai viver como salvo, porque ele vai se revestir das condições espirituais de uma vida de santidade e de uma vida que glorifica a Deus. Então, ao pregar o Evangelho em todo o mundo, seguindo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, ela anuncia essa salvação ou anuncia a todos os homens o plano da salvação de Deus em Jesus Cristo. Plano este que esteve oculto, mas que agora foi revelado para que os homens possam receber a bendita salvação que há no Filho de Deus. Confira isso em Efésios capítulo 3, verso 9, e em Atos capítulo 17, versículo 30. O anúncio da salvação para que o homem possa crer, possa se arrepender e possa desfrutar da vida eterna que há em Jesus Cristo. E através do anúncio da salvação, os homens são convidados ao arrependimento, que é o segundo tópico desta lição. Arrependimento bíblico, arrependimento verdadeiro. O arrependimento que ao lermos as Escrituras nós vamos perceber, fez parte da pregação de João Batista, o precursor do Messias. Ele pregou e anunciou e realizou o batismo do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Também o arrependimento fez parte da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, verso 17. E também fez parte da pregação apostólica. Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos capítulo 17, versículo 30. O que eu quero dizer com isto é: se fez parte da pregação do Senhor Jesus, dos apóstolos e dos outros e da igreja primitiva, essa mensagem do arrependimento deve continuar fazendo parte da pregação da igreja nos dias atuais. Inclusive, nosso comentarista até cita, comenta que infelizmente está escasso
a pregação do verdadeiro evangelho em muitos púlpitos de igrejas nos dias atuais. Prega-se muito sobre tantas coisas mais voltadas ao homem, ao querer humano, girando todas as coisas em torno da própria pessoa, mas esquecendo-se de anunciar o evangelho que procura levar o homem ao arrependimento de seus pecados, porque se o homem não se arrepender de seus pecados, ele jamais será alcançado pela salvação. Ele jamais será salvo, porque como será salvo se não reconhece que é um pecador e não se arrepende de seus pecados? E o que ocorre muitas vezes é que muitas pessoas estão nos bancos das igrejas e estão ouvindo mensagens positivistas, mas mensagens que não colocam diante deles o tocar da trombeta de Deus, dizendo para eles que são pecadores e que precisam se arrepender. Essa não é uma mensagem dura, é a mensagem verdadeira. O médico, quando ele vai tratar um doente e ele sabe da gravidade da enfermidade daquela pessoa, ele não deve enganar aquela pessoa. Ele deve mostrar para aquela pessoa a gravidade da doença e indicar o tratamento para aquele momento. Porque se ele não mostrar para a pessoa a necessidade de um tratamento, às vezes, que requer uma cirurgia, talvez de grande porte, ou um tratamento muito forte, a pessoa ela não vai entender, mas quando ela é alertada com relação ao problema físico que ela tem, aí então ela se submeterá ao tratamento necessário. Assim é o pecador. Se ele vai ouvir o evangelho, e vai ouvir um evangelho do positivismo, o evangelho voltado para o homem, humanista, egocêntrico, ele então não vai jamais ser confrontado com o seu maior problema, que é o pecado, então ele vai ser iludido e isso jamais vai ter o poder de transformar o homem. Então o arrependimento é extremamente importante, mas o anúncio da palavra tem que ser o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, bíblico, cristocêntrico, apontando o caminho para o céu, mas mostrando que o pecador precisa sim do arrependimento. E o arrependimento à luz das Escrituras Sagradas não é apenas uma mudança de mente, mas é uma mudança no espírito, uma mudança no coração, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Isso sim é o que reflete o verdadeiro arrependimento. Quando nós nos arrependemos no nosso coração, nós, na verdade, mostramos os frutos do arrependimento. A Bíblia fala dos frutos do arrependimento, conforme Lucas capítulo 3, versículo 8. Então, quando alguém se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, nós vamos perceber que Deus de fato agiu na vida daquela pessoa, porque é Deus que age no arrependimento. Atos capítulo 11, verso 28, 2 aos Coríntios 7, 10 e 2 Timóteo 2, 25, fala do agir de Deus no verdadeiro arrependimento. Então, quando a palavra de Deus é pregada, Deus está operando. E quando o verdadeiro arrependimento ocorre, Deus é quem está continuando a operar na vida daquela pessoa. Só que a outra coisa importante com relação ao arrependimento é que ele não é um ato em si apenas, mas é, na verdade, um estado em que nós vivemos. Nós vivemos arrependidos de nossos pecados, mas vivemos sempre nos submetendo à graça maravilhosa de Deus. Então, o arrependimento, quantas vezes nós, na nossa jornada, nós temos que sempre confessar as nossas transgressões, nos arrepender de nossos pecados. Então, devemos viver sempre num estado de humildade de espírito, de quebrantamento de coração, que é o agir do Espírito Santo em nossa vida, nos levando sempre a uma dependência de Deus
e uma visão muito clara de nós mesmos, entendendo que nós somos extremamente carentes da misericórdia e da graça de Deus em nossa vida. Isso faz de um homem um verdadeiro ser arrependido, uma pessoa que está sempre com o espírito quebrantado, submisso à graça e ao poder de Deus. O arrependimento na Bíblia, ele é sempre acompanhado pela fé. Isso nós encontramos. Por isso que esse segundo tópico, ele fala sobre arrependimento e fé. E você vai encontrar esses dois elementos sempre juntos. Claro que nem sempre, mas eles estão sempre interligados. Mesmo quando não aparecem as palavras juntas na Bíblia, nós entendemos que ali há esses componentes maravilhosos, o arrependimento e a fé. Duas referências eu vou citar para você. Mateus capítulo 21, verso 32 e Atos capítulo 1, verso 15. E através do arrependimento e da fé ocorre a conversão do pecador. Atos capítulo 3, versículo 19. Então, que obra maravilhosa, que transformação gloriosa ocorre na vida do homem, mas é algo que vem lá da eternidade, antes da fundação do mundo, desde a eleição, e que ocorre, que acontece na vida do homem, aqui, no nosso tempo presente. Então, a salvação em Jesus Cristo, ela envolve os tempos eternos e atinge o nosso tempo presente. Ela traz para nós o plano glorioso, eterno de Deus, que se cumpre na nossa vida, aqui no nosso momento, no nosso tempo presente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é esse projeto, essa obra de salvação operada por Deus. Bem-aventurados aqueles que entendem, se arrependem e crêem. O terceiro aspecto da nossa lição fala sobre a regeneração. Ser de novo gerado, novo nascimento. E aqui está também na lição citado a passagem de João capítulo 3, a conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus falou do novo nascimento. É necessário nascer de novo. É preciso, é indispensável o novo nascimento. O nascimento de cima, o nascimento do Espírito, o nascimento operado por Deus. Quando João escreve no seu Evangelho, capítulo 1, ele diz que nós nascemos segundo a vontade do homem e da mulher, a vontade do varão. Esse é o nosso nascimento natural. Mas os filhos de Deus são gerados pelo próprio Deus, nascidos e gerados pelo próprio Deus, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero citar um versículo que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo disse: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja, a salvação pela misericórdia de Deus e por causa da sua misericórdia e desta salvação bendita que Ele operou, através disso nós fomos lavados pela regeneração. É um banho, é uma pureza, é uma transformação gloriosa. E essa regeneração é operada pelo Espírito Santo, conforme acabei de ler nesses versículos. Mas a Bíblia também mostra que nesse agir da regeneração está também o poder da palavra de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, o apóstolo escreveu: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então nós vemos na regeneração o agir de Deus, pelo Espírito de Deus, pela obra de Cristo, pelo querer de Deus Pai,
e pelo poder da santa palavra de Deus, que é essa semente gloriosa e incorruptível, trazendo aí um paralelo com a semente corruptível da nossa geração humana e carnal. A regeneração, então, é um novo nascimento. E esse novo nascimento, esse nascer de novo, esse ser regenerado, traz para nós uma viva esperança. Nós nascemos e fomos gerados novamente para uma viva esperança. E o apóstolo Pedro, novamente eu cito Pedro, no capítulo 1, verso 3 da primeira carta, ele disse: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observe, quando fala de regeneração, fala sempre da misericórdia de Deus. É o nosso Deus misericordioso. E o apóstolo o apóstolo Pedro fala aqui também agora da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim como Cristo saiu dos mortos para uma vida gloriosa, representa para nós também esse novo nascimento, essa regeneração para uma esperança gloriosa, porque o nosso Senhor ressuscitou e por causa dele nós temos uma nova vida. Nós somos ressurretos para uma vida nova. Somos mortos para o pecado, mas somos vivos para Deus por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a regeneração envolve essa bendita esperança. E o apóstolo Pedro diz também no capítulo 1, verso 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós nascemos de novo, fomos gerados na família de Deus, somos filhos de Deus por adoção através de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, somos herdeiros. Temos uma herança incontaminável, incorruptível, que não se pode murchar, que está guardada nos céus para nós, porque é lá que nosso Senhor está, é para lá que Ele foi depois que ressuscitou dos mortos. E a nossa herança bendita é quando estivermos lá fazendo parte realmente no sentido completo, não é? Porque já fazemos aqui, já somos membros da família de Deus aqui na terra, já somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Nós já temos essa salvação, nós já temos essa regeneração em nós aqui, mas um dia nós entraremos de fato na possessão exata, entraremos de fato no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e ali então tomaremos posse dessa herança que nos está guardada. Então veja, a eleição gloriosa que ocorreu na eternidade, o arrependimento e a fé e a regeneração que ocorre aqui nos conduzirá à eternidade para estarmos sempre junto de Deus. Esse é o projeto de Deus, trazer o homem de volta a si, e Ele planejou tudo isso de maneira gloriosa, para que Ele mesmo receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que Ele planejou, Ele opera e Ele mesmo vai concluir perfeitamente para a glória do seu santo nome. Portanto, quando meditamos nisso, só podemos nos curvar diante da grandeza desse Deus bendito, de seu Filho maravilhoso, pela obra de seu Santo Espírito, pela bendita palavra de Deus que nos traz essas gloriosas revelações, embora nós ainda vemos tudo com muita nuvem diante de nós, não vemos perfeitamente, mas um dia, Paulo disse que veremos como somos conhecidos, conheceremos como somos conhecidos, então veremos claramente tudo isso descortinado diante de nós,
Mas de uma coisa temos certeza, somos salvos pela graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E por sua graça vivemos e viveremos até aquele grande e glorioso dia. Que Deus continue nos guardando, como sempre faz, com o seu amor e sua misericórdia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.